Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula, tá certo? A aula de hoje a gente vai tratar sobre as propriedades de potenciação, tá certo? Então eu espero que vocês gostem da aula, né? A aula vai ser bem interessante. Vou trazer também outras aulas resolvendo questões de potências, tá certo? Então não vai ficar só nessa aula, né? A gente vai trazer mais aulas, então vou fazer uma playlist só de potenciação, tá certo? Espero que vocês se inscrevam no canal aí, ativem o sininho, né? Curta o vídeo e acompanhe todas as aulas, tá certo? Então nessa propriedade que eu estou chamando de P1, né? A gente vai falar sobre o expoente zero, né? Aí a gente tem aqui, ó, falando sobre o expoente zero, diz o seguinte: sempre que o expoente de uma potência for zero, independentemente do valor da sua base, o resultado dessa potência sempre será igual a 1, certo? A gente tem que observar isso aqui, né? Então, a gente tem uma fórmula geral, matematicamente, a gente falando é dessa forma aqui, existe um A elevado a zero, certo? E a resposta sempre será igual a 1, tá bom? A gente usando aqui um exemplo, né? A gente pode trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de compreender, que diz o seguinte: certo? Nesse exemplo diz que 2 elevado a zero, né? Primeiro. E no segundo aqui a gente pode falar também de 21 elevado a zero, certo? Então o que acontece aqui? Né? Ambos os dois, né? De acordo com a propriedade de expoente zero, a resposta será 1, tá certo? Então 2 elevado a zero é igual a 1 e 21 elevado a zero também é igual a 1, tá certo? Na propriedade que eu vou chamar de P2, né, que ele diz o seguinte, ó, o expoente unitário, né? Então diz o seguinte na propriedade: sempre que o expoente de uma potência for 1, certo? Observando aqui, for 1, independentemente do valor da sua base, o resultado dessa potência sempre será igual ao valor da base. Tá certo? Então a gente tem aqui que A elevado a 1 sempre será A, né? Trazendo para um exemplo, né, para ficar mais fácil de compreender, a gente tem, por exemplo, 7 elevado a 1 é o próprio 7, certo? Então a gente tem uma base elevado a 1 é a própria base, né? Outro exemplo que a gente pode usar, 3 elevado a 1, né? Então a gente tem o próprio 3, tá certo? Então, independente do valor da base, né? Se essa base for elevado a 1, certo? Então, a potência for 1, a resposta sempre será a própria base, tá certo? Então essa aí é a P2, né? Agora vamos para a P3, tá certo? Na P3 a gente tem o seguinte: expoente negativo. E diz o seguinte: quando um expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido, desde que para isso a base da potência também seja invertida. Então, para a gente inverter o sinal, tá certo? Inverter o sinal que é negativo, né? Tá aqui ele, ó, certo? A gente tem que fazer o quê? Inverter também a base, tá certo? O valor da base, né? Então diz o seguinte aqui, ó, que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, tá certo? Então foi o que a gente fez aqui, trocamos o sinal, né? E o valor que tinha um aqui embaixo, ele inverteu também, tá certo? Ficou 1 sobre A. Antes era A sobre 1 elevado a menos N, agora a gente tem 1 sobre A elevado a N, tá certo? Fazendo um exemplo, né, para ficar mais fácil, certo? Vamos aqui a um exemplo, né? A gente pode colocar 2 elevado a 3, certo? A gente tem 2 elevado a 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai inverter, né? Porque ele pede para a gente fazer o seguinte, ó, inverta a base da potência, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar como resposta, né, 1 sobre 2, certo? Colocar aqui entre parênteses, elevado a 3, certo? Que é igual, aqui a gente pode fazer o quê? Separando aqui do parênteses, vai ficar 1 sobre 3 dividido por 2 sobre 3, né? Aí a gente resolvendo
a potência aqui fica 1 elevado a 3, 1 elevado ao cubo é o próprio 1, né? E aqui 2 elevado a 3 é 8, certo? Então chegamos aqui à resolução, né? Tá bom? Se a gente for usar outro exemplo, né? Vamos fazer aqui outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo aqui, a gente pode colocar aqui 3 sobre 5 elevado a menos 2, por exemplo, né? Então, a gente vai inverter aqui, para tirar esse sinal negativo, a gente vai colocar o quê? 5 sobre 3 elevado a 2, né? Aí, agora aqui, a gente separando, tirando o parênteses, vai ficar 5 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 2, certo? Resolvendo aqui 5 ao quadrado dá 25, não é isso? E 3 ao quadrado dá 9, certo? Então, a gente já resolveu o segundo exemplo, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre a propriedade que a gente está chamando de P4, tá certo? Nessa propriedade P4 diz o seguinte, produto de potência de mesma base, né? A gente vai trabalhar agora com o produto de potência de mesma base. E diz o seguinte, na multiplicação de potência de mesma base, mantemos a base, ó, certo? A gente mantém a base e soma os expoentes, tá certo? A gente vai somar os expoentes. Então, a gente tem um exemplo aqui, matematicamente falando, a gente tem que 1A elevado a N vezes A elevado a M, né? A gente preserva a base, mantém a base e soma os expoentes, N mais M, tá certo? Usando aqui um exemplo, para ficar mais fácil a compreensão, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se você tem 6 elevado a 5, certo? 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 2, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Se for comparar, o 6 é o nosso A, né? O 5 é o N e o 2 é o M, tá certo? Então, para a gente resolver essa questão aí, o que é que a gente vai fazer? Diz o seguinte, mantemos a base e somos expoente. Então, quem é a base aqui? 6, né? Então, a gente mantém a base e somos expoente. 5 mais 2, tá certo? Dessa forma, a gente preserva a base novamente e 5 mais 2, 7, né? Então, a gente vai ficar 6 elevado a 7, tá bom? Em outro exemplo que a gente pode ir fixando melhor, a gente pode colocar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2, certo? Da mesma forma, a gente usa a mesma propriedadezinha que diz o seguinte, mantemos a base, que é o 3, e somos expoente, 3 mais 2, né? Preservamos a base novamente, que é o 3, e soma aqui, ó, 3 mais 2, 5, certo? Então, essa é a propriedade, né, que a gente está chamando de P4, produto de potência de mesma base, tá certo? Agora, vamos aqui para a propriedade 5, né? Na propriedade 5, a gente tem o seguinte, divisão de potência de mesma base, tá certo? O que é que a gente vai fazer nessa divisão de potência de mesma base? Diz o quê? Que na divisão de potência de mesma base, mantemos a base, ó, interessante aqui, né? E subtraímos o expoente, certo? São duas informações úteis, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? 1A elevado a N dividido por A elevado a M é igual à própria base, que mantemos a base, e subtrai os expoentes, tá certo? A gente trazendo para um exemplo, né, para fixar, certo? A gente pode fazer o seguinte, né? 3 elevado a 8, tá certo? Dividido por 3 elevado a 6, né? Lembrando que você pode escrever isso aqui na forma de fração, né? Como é que ficaria na forma de fração? Certo? Então, vai ficar 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6, né? Onde a gente tem a base, né, que é 3, a base é igual, então a gente vai manter a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 8 menos 6, certo? E a nossa resposta é 3 elevado a 2, né, que é 8 menos 6, certo? Então, a gente pode usar
essa regrinha aqui, essa divisão aqui é igual a essa divisão de fração, tá certo? Um outro exemplo que a gente pode fazer, né, para ir fixando, é 4 elevado a 5, certo? Dividido por 4 elevado a 3. Ó, veja bem, a gente tem essa divisão aí, a gente pode fazer na forma de fração, né? Vocês podem transformar, deixar numa fração, caso queira, tá certo? Então, vamos deixar na forma de fração, vai ficar 4 elevado a 5, né? 4 elevado a 5, dividido por 4 elevado a 3, tá certo? Então, as bases são iguais, é uma divisão, preservamos a base, né? Mantemos a base e subtraímos o expoente, 5 menos 3, certo? Dessa forma, a gente tem que 4 elevado a 2, não é isso? Então, a gente tem a P5, tá certo? Na propriedade P6, né, a gente tem aqui uma potência de potência, tá certo? Então, o que é que diz aqui? Isso ocorre quando a base de uma potência é outra potência. Nesse caso, multiplicamos os expoentes e conservamos a base, né? Preservamos a base. Então, a gente tem aqui A elevado a N, certo? Tudo isso elevado a M. Então, é uma potência de potência. A elevado a N elevado a M é igual a elevado a N vezes M, tá certo? Então, para a gente fazer aí um exemplo, né? Vamos trabalhar com um exemplo aqui. Diz o seguinte: 4, que é a nossa base, elevado a 5, que é o expoente, tá certo? Tudo isso elevado a 2, que é outro expoente, né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? Diz o seguinte, ó, a gente tem que manter a base, preservar a base, né? Nesse caso, e multiplicar os expoentes, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, repetir a base, já que ele pede para manter a base, e multiplicar os expoentes, né? 5 vezes 2. Dessa forma, a gente vai ter que a base mantida, né? 5 vezes 2, 10, não é isso? Então, a gente tem aqui 4 elevado a 10, tá certo? Mais um exemplo para a gente ir praticando, né? A gente tem agora, nesse segundo exemplo, 3, que é a base, elevado a 4, que é um expoente, tudo isso elevado a 3, que é outro expoente, tá certo? Para a gente fixar, né? Para melhorar a compreensão, a gente vai fazer o quê? Quem é a base? 3, então repete a base. É isso que ele pediu, né? Na propriedade. E multiplicar os expoentes. Então vai ficar 4 vezes 3. Certo? Então preservamos a base, 3. E multiplicamos aqui, ó, 4 vezes 3, 12. É isso? Então temos 3 elevado a 12. Tá certo? Na propriedade de potência, ok? Nessa propriedade que eu vou chamar de P7, que é potência cuja base é um produto, né? A gente tem o seguinte aqui, ó, P7, tá certo? A elevado a N vezes B elevado a N é igual a A vezes B elevado a N, né? Então, diz que na multiplicação de potências com o mesmo expoente, ó, na multiplicação com o mesmo expoente, a gente fala o quê? Devemos conservar o expoente e multiplicar as bases, tá certo? Então, a gente vai fazer isso, né? Então, o que devemos fazer aqui, no exemplo? Para ficar mais fácil, a gente vai trabalhar com exemplos, tá certo? Então, diz o seguinte: se eu tenho aqui que 5 elevado a 3 vezes 9 elevado a 3, né? Como eu tenho os expoentes que são iguais, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 5 vezes 9, tá certo? Tudo isso elevado a 3, porque preservamos o expoente, tá certo? E vale a volta, né? Então, outro exemplo aqui que a gente pode trabalhar é o seguinte, ó. 2 elevado a 4 vezes 4 elevado a 4, né? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui?
tá certo? Da mesma forma, né? A gente tem que conservar o expoente. Então, a gente vai colocar aqui dentro de um parênteses, certo? 2 vezes 4, tudo isso elevado a 4, né? Tá certo? Agora vamos aqui na propriedade que eu estou chamando de P8, né? A propriedade P8 diz o seguinte: potência cuja base é uma divisão, tá certo? Então, na divisão de potências com o mesmo expoente, potência com o mesmo expoente, devemos conservar o expoente, certo? Então, vamos preservar o expoente e dividir a base, né? Então, a gente tem aqui A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, a gente vai ter aqui o quê? Que A dividido por B, tudo isso elevado a N, tá certo? Então, usando um exemplo, bom, vamos lá de exemplos, né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui nesse exemplo? Primeiro, eu tenho um 5, tá certo? Esse 5 ele é elevado a 2, dividido por 4 elevado a 2 também. Nesse primeiro exemplo, né? Então, como é que a gente vai chegar à conclusão aí? Né? Se eu tenho os expoentes são iguais, tá certo? E a gente vai preservar os expoentes, né, como a propriedade diz, então a gente vai colocar aqui 5 dividido por 4, tudo isso elevado a 2, tá certo? Mais um exemplozinho, né? A gente tem 7 elevado a 4, certo? Dividido por 3 elevado a 4, né? A gente pode fazer o que aqui? Né? A gente vai preservar o expoente, né? Então, dessa forma, a gente vai ficar aqui 7 dividido por 3, tudo isso elevado a 4, tá certo? Então, pessoal, com essa questão, né, a gente encerra as propriedades de potenciação, tá certo? A gente tem 8 propriedades que são fundamentais para a gente aprender elas, né? Não pode esquecer jamais dessas propriedades, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Então, se vocês gostaram aí, dá o like aí no vídeo, tá certo? Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal para acompanhar as outras questões, as outras atividades, tá certo? As outras aulas que a gente vai passar aqui, tá bom? Fica ligado que eu vou postar mais exercícios sobre potenciação, tá bom? Valeu!